gente boa. Que delícia estar aqui. Segunda aula do workshop de gerontologia. Cara, não tenho como não estar muito feliz de poder fazer esse curso aqui com vocês, porque preparando as aulas, assim, eu me dei conta que já se vai aí 30 anos, é, mais de 30 de formada e 30 anos de prática da geriatria. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente faz alguma coisa há muito tempo, muito do raciocínio acaba ficando no modo meio inconsciente. E aí tem umas belezas desse raciocínio, tem uma coisa tão maravilhosa na geriatria que eu já estava chegando num tempo de me deliciar com o processo, sem pensar nas ferramentas. E que delícia está sendo reviver essa estrutura básica, né, da ação de uma pessoa, um profissional de saúde que trabalha com pessoas que envelhecem. Que delícia que está isso, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtido a primeira aula. E aí, hoje a gente vai para a segunda. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aula 2. A gente vai falar sobre as práticas clínicas nos cuidados com as pessoas idosas, tá? Então, bora lá. O que acontece com o nosso corpo enquanto o tempo passa? Nós, muitas vezes, nem nos damos conta do que está acontecendo fora de nós. Que dirá dentro de nós? Porque a nossa atenção está praticamente 100% voltada para nossa mente. A gente só está prestando atenção naquilo que está rolando dentro da nossa cabeça. A gente vai prestar atenção no nosso corpo se ele estiver incomodando, né? Vamos combinar que se o corpo estiver funcionando bem, ele é um corpo silencioso. Mas o que acontece nesse silêncio do tempo que passa num corpo que envelhece? Vamos falar hoje sobre fisiologia do envelhecimento. Alterações fisiológicas do envelhecimento, elas são influenciadas por fatores genéticos, ambientais e estilo de vida. A compreensão da fisiologia do envelhecimento é fundamental, indispensável para a boa prática no desenvolvimento de estratégias de promoção e saúde, da saúde e prevenção de doenças relacionadas à idade. Fundamental. E a maioria das pessoas, se tem uma aulinha ou outra sobre idosos, já entra na categoria do milagre. Então, tanto quanto o cuidado paliativo é desconhecido, o envelhecimento normal, a natureza do envelhecimento também é desconhecida. Então, vamos lá desmistificar um pouquinho isso. Alterações na pele. Vamos começar pelo que realmente incomoda as pessoas quando estão envelhecendo: a aparência. Então, a nossa pele é nosso maior órgão. Esse órgão, ele demonstra o que acontece com o tempo. Então, aparecem as rugas, a flacidez, a secura da pele. Mas o que está acontecendo num nível que a gente não enxerga cotidianamente? Epiderme. O tempo da renovação da epiderme aumenta em 50%, levando a uma pele mais fina e menos resistente. A produção de melanócitos diminui, resultando na perda da pigmentação e uma maior sensibilidade ao sol. As células de Langerhans, que são responsáveis pela imunidade da pele, também diminuem, tornando a pele mais suscetível a inflamações, infecções e inflamações. A derme, que é uma camada mais profunda, ela perde 20% de espessura com o envelhecimento. A diminuição da celularidade da microvasculatura também contribui para uma perda dessa elasticidade da firmeza da pele. A redução dos mastócitos, que são células muito importantes para a resposta inflamatória, compromete a capacidade de cicatrização da pele. Esse é outro aspecto aqui que a gente, quando comecei a compartilhar, estava nesse slide aqui, né? Alterações dos sentidos. Quando a gente envelhece, tem perda de audição. Com o passar dos anos, a capacidade de ouvir frequências altas diminui. É uma alteração gradual e ela pode
alterar, afetar, né, a percepção desses sons agudos, como o canto dos pássaros e toque de sino. Alguns tons de voz também têm um comprometimento aí de compreensão. Qual que é o grande perigo da perda da audição não identificada e ou não tratada, não corrigida? Quando você fica com a perda de audição e fica muito tempo sem essa exposição à sua língua, à comunicação, né, à linguagem, você pode perder a capacidade de compreender o significado das palavras. E isso compromete de uma forma muito expressiva a sua cognição. Então, quem tem medo de ter problemas de memória graves, evoluir para um quadro demencial, precisa ter muita atenção com a sua audição. E o profissional da saúde precisa sinalizar essa importância para o seu paciente idoso, que muitas vezes minimiza a importância disso. Fala assim, é da idade, não estou escutando, mas é da idade, é da idade. E a pessoa não busca ajuda. Tem uma questão financeira, porque é caro, mas no SUS a gente tem a disponibilidade dos aparelhos, é trabalhoso conseguir, mas consegue, e as pessoas acabam ficando é, na zona do conforto, né? Eu não vou me mexer para isso, porque é normal da idade, é assim mesmo, e não busca ajuda. Não busca ajuda? Suponha que você passe um tempo longo com perda de audição. Quando você for corrigir, pode ser tarde demais. Por quê? Você volta a ouvir o som da palavra, mas você não consegue saber o significado da palavra. É como o que acontece com a gente quando você vai para um país de língua estranha. Eu fui para o Japão esse ano. Não entendia nada do que as pessoas falavam, porque eu não sei japonês, mas eu conseguia ouvir as palavras. Eu ouvia, talvez até repetisse as palavras, mas eu não sabia o significado delas. É isso que acontece, só que ao invés de ser japonês, vai ser só a língua materna, vai ser português, que você não vai entender mais. E aí isso compromete muito a sua capacidade de raciocínio, abstração, comunicação e, consequentemente, leva a uma perda cognitiva. Paladar. Existe uma sensibilidade reduzida ao sabor salgado. E isso explica por que quando a gente fica mais velho, a gente tem a tendência a querer, você vai buscar alimentos adocicados. E no Brasil a gente tem uma coisa assim, não comeu salgado, não comeu, né? Se chegou na hora do almoço, você não comeu arroz e feijão, você pode ter comido coisas maravilhosas, frutas, mingau, iogurte, vitamina. Ah, chega no consultório, fala com o médico, não comeu nada, não está comendo nada. Não comeu carne, não comeu salada, não comeu legumes, não comeu arroz e feijão, não comeu nada. Mas a sensibilidade reduzida ao paladar salgado vai fazer com que essa pessoa busque mais os doces. Então, nutricionistas, vocês vão ter que fazer adaptações dessa alimentação para favorecer o prazer de comer, senão a pessoa não come. Olfato também pode ter um comprometimento e a capacidade de discriminar determinados odores diminui com o envelhecimento. Qual que é o risco disso? Pode afetar a sua capacidade de perceber e de conseguir identificar coisa estragada. Então, você mora sozinho, você é mais velho, e aí começa com aquela tendência a acumular coisas na geladeira, porque já não come muito, aí faz para a semana inteira, ou alguém cozinha, leva lá, deixa na geladeira, e a pessoa não consegue identificar o que está estragado. Então, aumenta o risco de intoxicação alimentar. Visão. Você tem uma diminuição do diâmetro pupilar, uma reação pupilar à luz mais lenta, gordura retroocular diminui, então o olho fica mais fundo, e você pode ter disfunção da musculatura extraocular. Aí a acuidade, né, a sua capacidade de ver com nitidez diminui e a sua adaptação a ambientes escuros também diminui. Você vê que aqui eu não estou falando de doença, não estou falando
de catarata, de glaucoma, descolamento de retina. Não estou falando das doenças relacionadas à idade, estou dizendo coisas que acontecem com o envelhecimento normal. A natureza do envelhecimento nos traz essa repercussão aqui nos sentidos. Alterações de composição corporal. Você envelhece, não necessariamente você ganha muito peso. Tem uma tendência a aumentar de peso, porque você fica mais inativo, tem comprometimento de dor articular, de movimento, tem a tendência a ser uma pessoa mais lenta, tá tudo mais difícil, mais complicado, sair de casa é perigoso, você nunca gostou de academia, não é agora que vai gostar. Então, tem sempre uma desculpa para você não mexer o corpo. Aí você acaba ganhando peso. Mas mesmo que você não ganhe peso, suponha que você manteve o seu peso a vida toda a mesma coisa. Quando você está mais velho, você tem um mais velha e mais velho, tá? Homens também acontece isso. Aumento da gordura corporal. Você muda a composição corporal. O peso fica o mesmo, mas você tem mais gordura e menos massa magra. A diminuição de massa magra é um grande monstro destruidor do nosso envelhecimento, do nosso corpo no envelhecimento. Esse monstro não é um fantasma, tá? Porque existe. Então, é um monstro que existe, é um vilão da história. Sarcopenia. É uma perda de massa muscular, que é um processo natural do envelhecimento, que vai levar a uma redução de força de resistência e, consequentemente, complica a nossa mobilidade, complica muito a nossa capacidade de manter nossa independência, tá? Isso aqui é sério. E aí, quando você é um profissional de saúde, que você vai fazer orientação sobre atividade física, não pode entrar na categoria do sermão. Ah, é importante fazer atividade física, pá, 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 vai entrar por um vídeo e sai pelo outro. Eles nem entram, bate e volta. Você tem que trazer a realidade para essa situação aqui. Você gosta de morar sozinha? Você gosta de cuidar da sua casa? Que ótimo que você gosta. Para manter isso, você vai ter que se mexer. Porque se perder massa muscular, adeus privacidade. Adeus independência. Diga adeus para aquilo que você diz que é importante. Não pode ser da boca para fora, tem que ser da boca para dentro, espalhado pelo seu corpo inteiro. Diminuição da água corporal. Desidratação é um problema super frequente no envelhecimento. A quantidade de pessoas que chegam no consultório se queixando de fraqueza, sonolência, tontura, vertigem, entupidas de remédio para vertigem, para labirintite, para tontura, e vitaminas, e vão procurar o geriatra para tomar vitamina, porque está se sentindo muito fraco, e aquele dramalhão, quando você vai ver, você vai fazer entrevista aqui, que a pessoa toma de água, é zero. Zero, zero, zero. Ela às vezes considera leite, né? Ah, eu tomo café com leite. Leite não considera líquido, tá? Essa pessoa não tem uma ingesta hídrica. E o que está faltando para ela é água. Já tive no consultório pessoas que vieram de outros estados para passar em consulta comigo para receber orientação de beber água. Básico assim. E o profissional de saúde precisa estar atento a esta particularidade de envelhecimento, porque a gente vai conseguir sanar muitos problemas com a orientação adequada de hidratação. Então, essa redução de água corporal também leva a problemas de saúde. Prende o intestino, porque o intestino tem que tirar, assim, o finalzinho do nosso intestino, que é o intestino grosso, é basicamente recuperar a água que foi utilizada durante o processo de digestão. Até chegar no intestino grosso, o líquido de excreção ali, o conteúdo de excreção é basicamente líquido. E aí, no intestino grosso, vai ter a reabsorção de água. Aí ele tem que tirar água de pedra. Sangue de pedra não mais, mas água de pedra. Tem que tirar. E aí o cocô fica uma pedra, literalmente, porque tudo que você precisa de água tem que sair ali do que ele total reserva, total reciclagem do volume de líquido. E isso pode levar a pessoa a ter confusão mental. Eu vou falar um pouquinho sobre o delirium, né, que é a síndrome mental orgânica. Prisão de ventre pode dar confusão mental.
E a gente brinca, né, que a pessoa brava tá enfesada, tá de fezes até aqui. Mas quando a gente envelhece, você pode ficar mais lento, você pode ficar desorientado por conta de prisão de ventre, falta de água, básico assim. Alterações do sistema cardiovascular. Olha só a encrenca que a gente também tem que enfrentar. O coração da gente sofre alterações com a diminuição de miócitos. Miócitos são as células musculares do nosso coração. Aumenta colágeno e tem uma substituição do tecido autônomo por um tecido conectivo e gordura. Qual que é o resultado dessas alterações? O nosso coração ele fica menos capaz de ser complacente. O que é complacência? É a capacidade de encher. E aí a musculatura que contrai, ela não consegue ter um grande resultado porque não encheu o coração direito, não encheu de sangue de um jeito legal. Aí encheu pouco, faz uma força danada para mandar o sangue oxigenado para o corpo inteiro, chega lá na pontinha dos seus dedos ali, e essa redução de capacidade de bombear sangue pode se somar a um outro problema, que é o dos vasos sanguíneos, que sofrem alterações com o envelhecimento, ficando mais enrijecidos. Então, você tem a placa de aterosclerose, tem depósitos de gordura. Esse enrijecimento das artérias pode levar a alteração cardíaca e hipertensão. Então, olha só, vou tentar explicar assim, em português, né, como é que funciona aí o bombeamento de sangue, para vocês entenderem o tamanho da encrenca. O coração encheu de sangue, tchuf, contraiu, mandou sangue para a periferia. As artérias, a hora que elas recebem esse volume grande de sangue, elas precisam ser adaptáveis a essa pressão, para poder ajudar a bombear o sangue para chegar nos dedinhos ali, na periferia toda, no cérebro, no pulmão, nos músculos, tem que distribuir o sangue para o corpo inteiro. Se essas artérias estão mais enrijecidas, quando o coração faz bombeia, tem um aumento da pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial dificulta a chegada do sangue na periferia. Por isso que você pode ter experiências isquêmicas na periferia, né? Inclusive, essa periferia muito importante que é o nosso cérebro. Chega ali o sangue numa pressão muito alta, com vasos enrijecidos, você pode ter os acidentes vasculares cerebrais, os derrames, tá? Seja por conta de extravasamento de sangue, seja por um enrijecimento tão grande que a artéria está tão fininha que não passa sangue suficiente para chegar ali naquelas células, nos neurônios da gente. E aí você tem uma isquemia, quando falta sangue. Esse jeito que eu estou explicando é o jeito que a gente precisa explicar para todo mundo. Eu estou fazendo, né, meu exercício aqui de falar em português, mas acaba sendo útil para os dois públicos, a pessoa que não é da área da saúde e a pessoa que é da área da saúde e vai aprender a explicar melhor para o seu paciente mais velho por que que é tão importante cuidar deste coração, cuidar dessas artérias. Arritmias, elas também podem ser mais frequentes dentro desse espaço do tempo de envelhecimento. As arritmias podem ser leves ou graves e elas podem causar sintomas, como palpitação. Palpitação é quando você tem a percepção do batimento, não necessariamente a taquicardia. A taquicardia é uma frequência cardíaca elevada. Você pode ter só percepção do batimento, isso é bem desconfortável, né? Quando o paciente tem, por exemplo, extracístole. E quando é uma situação um pouco mais grave, pode ter tontura e síncope. Puf, apaga. O paciente tem uma queda, se machuca por conta dessa síncope causada pela arritmia. Hipertrofia compensatória é um aumento do tamanho do coração em resposta a um aumento da demanda. Então, se você tem uma resistência periférica, né? Os vasos sanguíneos da periferia estão mais enrijecidos. Esse coração tem que fazer mais força para conseguir atravessar esse pedacinho mais estreito da artéria. Então, ele faz pressão. Aí isso
aumenta a musculatura do coração, dá uma hipertrofia. Essa hipertrofia pode ser um mecanismo de adaptação, mas também pode aumentar o risco de doença cardíaca. Alteração no sistema respiratório. Tudo relacionado a esta coisa da complacência, né? A sua capacidade de conter algo. Com o passar dos anos, a parede do tórax, ela tem uma redução de flexibilidade e ela fica menos complacente. Consequentemente, quando você vai respirar, você vai expandir essa caixa torácica para o seu pulmão encher de ar, vai ser um resultado menor, não vai ser tão bom. A força muscular, com o diafragma e esses músculos entre as costelas, também diminui com a idade. E essa redução da força muscular pode dificultar a inspiração e a expiração, levando também, duas coisas que levam a uma capacidade respiratória menor e uma queda da eficiência da ventilação. Elasticidade pulmonar. Os pulmões perdem elasticidade com o envelhecimento, tornando-se, eles ficam menos capazes de expandir e contrair durante a respiração. Essa perda também leva a uma redução desse volume pulmonar, né? E uma diminuição dessa capacidade de respirar profundamente. Quando você não respira profundamente, você tem uns pedacinhos do pulmão que ficam amassadinhos. Pensa que o pulmão é uma esponja airada. E aí, quando você assopra, essa esponja infla, ela enche de ar. Só que se você não enche totalmente, tem uns pedacinhos da esponja que fica uns pedacinhos amassadinhos, que esse nome disso é atelectasia. É um pedaço do pulmão que não está recebendo ventilação. Quando você não faz essa troca gasosa, esse pedacinho do pulmão fica sujeito à infecção. A complacência alveolar. Alveolar é a menor estrutura que a gente tem no pulmão. Ela é microscópica. A complacência alveolar, que é a capacidade do alvéolo de se expandir e contrair, aumenta. Então, a complacência boa é aquela que é equilibrada, nem mais nem menos. Quando o alvéolo aumenta a complacência, ele perde a capacidade de fazer troca gasosa. Os alvéolos, eles podem não se esvaziar completamente durante a expiração. Então, ele enche, mas ele não esvazia. Aí, se ele não esvazia, aquele ar fica parado ali, e aí a troca gasosa que deveria entrar oxigênio para o nosso sangue e sair CO2 pela nossa expiração, não acontece direito. Alteração renal. Então, falamos da pele, coração, pulmão, rins. Tem uma redução de néfrons, que são as unidades de filtração do nosso rim. Esse número diminui significativamente com a idade. A redução é gradual, pode atingir 40% entre os 25 e 85 anos. Essa perda dos néfrons pode afetar a capacidade dos rins de filtrar o sangue, de ter essa triagem do que precisa ir embora, do que precisa ficar. Declínio da taxa de filtração glomerular. A taxa de filtração glomerular, rolei a língua aqui, glomerular, também diminui com a idade. Os indivíduos acima de 80 anos, essa taxa pode ficar em torno de 45%. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente chega em 20%, a gente começa a pensar em diálise. Então, essa função renal, ela se compromete graças ao tempo de envelhecimento. Se você somar com isso, pressão arterial não controlada e diabetes, tá na roça, meu amigo. Os rins vão ter que fazer milagre, mas eles não são capazes de cumprir o milagre à risca eternamente. Se você não colaborar e fazer com que esses cuidados com as doenças crônicas aconteçam de uma forma responsável, consciente, o comprometimento do sistema renal acaba ficando ainda mais acelerado. Alterações no sistema hepatobiliar. Hepatócitos. O número e o peso total de hepatócitos também diminuem durante o envelhecimento.
Essa redução pode afetar a capacidade do fígado de realizar funções metabólicas e de desintoxicação, tornando esse fígado mais sensível a medicações que têm metabolismo hepático. Ductos biliares, que é por onde passa a bile. A proliferação do ducto biliar é um fenômeno comum no envelhecimento. Essa proliferação pode levar a alterações de fluxo biliar e também alterações na digestão de gordura. Fluxo sanguíneo hepático diminui com a idade e pode afetar a capacidade do fígado de receber os nutrientes e perceber a necessidade de eliminar toxinas. A produção de bile também pode diminuir e também contribui para problemas digestivos. Alterações no sistema nervoso central. A gente tem uma redução das circunvoluções. Essas circunvoluções cerebrais são responsáveis pelo processamento de informações, elas diminuem em tamanho, os sulcos cerebrais, eles ficam mais largos. E aí você tem um aumento, parece assim, se você for fazer uma tomografia, uma ressonância, vai ser descrito lá como atrofia cerebral. O que isso pode comprometer? O nosso cérebro, ele está ligado, antes de chegar aqui na caixa torácica, você tem a meninge e tem os vasos sanguíneos que comunicam, né, que estão permeando o nosso cérebro e chegam ali na meninge. Quando você tem uma atrofia cerebral, esses vasos sanguíneos ficam um pouco esticadinhos, tá? E se você tem um trauma de crânio, você cai, bate a cabeça, ou você sofre um acidente, e aí a sua cabeça, né, quando você sofre um acidente de carro, que a cabeça faz aquele movimento chicote, assim, você chacoalha a cabeça. Se você tem um cérebro que está atrofiado e esses vasos sanguíneos estão esticadinhos, esse movimento pode romper este vaso. Então, aumenta o risco até de acidente vascular cerebral. Declínio no controle postural. Olha que interessante. O envelhecimento, ele pode alterar o nosso controle de postura. Então, você pode ter uma tendência a inclinar um pouco para frente, para o lado. Você vai tombando. Você já começa a girar o corpo num bloco, né? Você já não faz já movimentos fluidos com sua caixa torácica, com os membros superiores, com os membros inferiores. Tudo parece um bloquinho girando. E isso aumenta o seu risco de queda. Então, de novo, cara, tem uma coisa que é grave no envelhecimento, é cair, bicho. Entendam isso. E cair não significa você ficar correndo por aí, pulando serelepe em cima de tapetinhos. Não. Muitas vezes a queda acontece dentro de casa, num lugar seguro, a princípio, porque você não presta atenção. Então, essa dificuldade da adaptação a ambientes contribui para esse risco. Lembra da alteração visual, que a gente não consegue perceber, se adaptar bem em ambientes pouco iluminados? Junta com essa alteração postural e sensação tátil alterada, é queda na certa. E ficar o paciente preso dentro de casa não significa que ele está seguro, tá? Então, esse, esse envolvimento do profissional de saúde com a sensibilização desta pessoa e da sua família para a importância de adaptações ambientais é valiosíssimo. Risco de delírio, que eu comentei agora há pouco, né? Quando você tem uma dificuldade de adaptação a ambientes diferentes, como hospitais ou casa de repouso, isso pode levar ao delírio. Uma coisa que, infelizmente, acontece é quando a pessoa envelhece e a família acha que ela não pode mais morar sozinha e ela fica como uma cigana, viajando, passando temporadas nas casas dos filhos. Aí você teve muitos filhos, tem gerações ainda que estão vivas que tiveram 4, 5 filhos. Eles ficam migrando na casa desses filhos sem ter um lugar para ficar. Ou eles ficam num quartinho improvisado, divide com o neto, ou fica no quarto dos fundos. Nada que viabilize uma expressão
de lar para essa pessoa. E isso aumenta o risco de confusão mental, aumenta o risco de demência, aumenta o risco de delírio. O delírio é um estado de confusão mental que pode causar desorientação, agitação e alterações de comportamento. Isso tem um potencial de gravidade bastante significativo. Então, quando você tem uma infecção de urina, quando você tem uma infecção pulmonar, quando você tem mudança de ambiente, quando você tem um estresse emocional significativo, você pode desintegrar essa organização cerebral. E isso te coloca em risco. Quando você tem um delírio hiperativo, que o paciente fica agitado, agressivo, ele grita, ele se movimenta, você tem uma gravidade. Quando você tem um delírio hipoativo, você tem uma gravidade assustadoramente maior. Aumenta o risco de morte dessas pessoas, porque elas estão quietinhas. Então, o paciente está vivendo uma situação orgânica ou psicossocial complexa e ele fica mais quieto. Ele pode estar num quadro de delírio hipoativo. E nós precisamos ser capazes de identificar isso. Tem escalas para isso. Alterações do sistema imune. Vocês vão ver que, assim, esses três destaques falam a mesma coisa. Você tem uma imunossenescência, que é um declínio da competência imune. Isso leva a uma suscetibilidade a infecções. E aí, além disso, o seu sistema imune começa a ficar meio desorientado em relação a si próprio, em relação ao seu corpo. E aí começa a produzir, começa a ser menos tolerante aos próprios tecidos, levando ao desenvolvimento de autoanticorpos. Esses anticorpos podem atacar células e tecidos saudáveis, contribuindo para a doença autoimune. Então, isso é um aspecto bem importante de trazer para cá, a questão da vacinação da pessoa adulta. Não brinca com isso, não. Não brinca, porque se você fica doente, você acaba com a vida de todo mundo que tem que cuidar de você. E se você fica doente e passa para outras pessoas, você ainda compromete o risco de vida e de saúde das pessoas que você ama. Quando a gente vai falar sobre vacinação de idosos, não adianta também ir para o lado do sermão, né? Ah, tem que tomar a vacina da gripe, tem que tomar a vacina da pneumonia, tem que tomar a vacina do tétano, tem que tomar a vacina dos ossos. Você tem que explicar o motivo pelo qual a pessoa tem que tomar, que é uma consciência de responsabilidade sobre o seu corpo e, consequentemente, de responsabilidade sobre o corpo das pessoas que estão à sua volta. Então, esse espectro de responsabilidade é um espaço onde o profissional de saúde pode transitar e sensibilizar. O gerontólogo, ele é muito envolvido nisso, ele é muito qualificado nisso. Então, realmente, a importância da gente se envolver nessa construção de consciência, de cuidado dessa pessoa que envelhece, da sua família e dos profissionais envolvidos. Sistema hematológico, você vai ter uma queda progressiva das reservas hematológicas, hematopoéticas, tá? Essa palavra é tão bonita, né? Poesis. Poesis, que seria poesia, é criação. Então, hematopoesis é a criação das células do sangue. Então, a poesia da sua medula óssea, com o passar dos anos, perde reserva. E essas reservas seriam responsáveis pela produção de células sanguíneas quando necessárias, né, em maior número. Então, essa redução pode levar a uma menor capacidade de resposta do organismo à situação de estresse, como infecção ou perda de sangue. E aí, aumenta a suscetibilidade à anemia do estresse, anemia da doença crônica. É um negócio muito importante da gente saber, porque essa diminuição de reserva hematopoética, poéticas, ela torna o indivíduo mais suscetível à anemia. E aí, nessas situações de estresse fisiológico, como uma doença crônica, uma cirurgia, a anemia vai aparecer e vai causar fadiga, fraqueza, cansaço específica, né, no exame de sangue, essa anemia relacionada à doença crônica, mas ela está relacionada, em primeiro lugar, com essa perda de reserva do sistema hematológico.
e uma diminuição da resposta da medula a infecções e a anemia. Porque, assim, quando você tem anemia, você deveria ter uma resposta da medula, bora lá, vamos produzir célula do sangue, né? Célula vermelha, tá faltando. E a medula, tipo, ah, tá, precisa produzir mais? Uhum, não consigo. Torna-se menos responsiva a infecções, então você produzir leucócitos, né, células da série branca para poder te defender das infecções, e não responde, você vai tratar anemia, demora muito para essa medula conseguir produzir a resposta que ela deveria. Essa resposta imune mais lenta aumenta a dificuldade de combater infecções. Alterações no sistema osteomuscular e articular. Essas alterações, durante o envelhecimento, são um processo muito complexo e muito multifatorial, de novo, socioambiental, genético e pessoal, de hábitos, tá? Ambiental e de estilo de vida. A perda da massa óssea, a redução da força muscular, diminuição da flexibilidade são algumas das mudanças que ocorrem com o passar dos anos. Essas alterações podem levar a um aumento do risco de quedas, fraturas e outras condições que afetam a mobilidade e a qualidade de vida. Vários fatores podem influenciar as alterações desse sistema. Como eu disse, a genética, estilo de vida, faltou dizer aqui, nutrição e doenças pré-existentes. Alterações cognitivas e emocionais. As mudanças cognitivas podem trazer redução da velocidade de processamento das informações, alteração de memória, alteração de atenção e das funções executivas. Essas mudanças podem ter um impacto no dia a dia da pessoa que envelhece, como realização de tarefas simples, tarefas complexas e também na tomada de decisões. Na parte emocional, o envelhecimento traz desafios emocionais como a perda de entes queridos, redução da independência, solidão, medo de doença, perda da autonomia, perda do seu espaço social, que é um negócio muito difícil de lidar, e é muito importante a gente oferecer apoio emocional e psicológico para essa pessoa que envelhece. Isso promove sua autoestima, devolve seu bem-estar e devolve a sua capacidade também de segurança nessa tomada de decisão. Está aumentando muito o número de pessoas mais velhas que buscam terapia. Então, os psicólogos, vocês têm que se mexer, cara, porque não é uma questão de opinião. O que é envelhecimento? Tem muito conhecimento disponível para você se apropriar deste conhecimento e não dar vexame na hora da terapia. Na hora que você vai ter que acolher um sofrimento por uma questão de sexualidade, por exemplo. A pessoa quer transar e ela não consegue transar. Pela mulher, pela secura vaginal, pelas alterações hormonais, pela alteração corporal, pela vergonha. Os homens, por alterações próprias de envelhecimento deles que levam a uma disfunção erétil. Como que você vai lidar para conversar sobre o que é intimidade das pessoas se você não estudar isso? Não vai ser uma questão de opinião. E aí você vai ter que se apropriar de conhecimento para não cair na vala comum do desse mau senso comum, né? Porque não tem bom senso comum, é mau senso comum de assim, mas nessa idade você quer ter vida sexual? Mas tem dó, né? Com 80 anos, não pode. Não faz sentido. Não faz sentido para sua pequena cabeça de 40 anos. Porque a cabeça das pessoas mais novas é muito pequenina. A gente deveria aumentar a nossa complacência emocional e a nossa capacidade de nos transformarmos com esta realidade que nos cerca e que é hostil. Então, o envelhecimento deveria trazer para as pessoas a chance de perceber melhor o mundo e compreender que boa parte dos problemas pertence ao mundo de quem ainda não viveu os problemas que você está vivendo. E que quando você era mais jovem, também achava que isso não era um problema seu. Mas o problema do envelhecimento pertence a todos. As pessoas que estão no processo e as pessoas que estão a caminho dele.
Então, o profissional de saúde que vai cuidar do idoso, ele vai se beneficiar desse conhecimento também em relação a si próprio, porque é muito interessante, né? Você pode ser um pneumologista e não necessariamente você vai ser uma pessoa que vai ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Você pode ser um cardiologista e não necessariamente você vai ter problemas cardíacos. Você pode ser um oncologista e não necessariamente você vai ter problemas com câncer. Mas se você é gerontólogo, se você é geriatra, você vai envelhecer, cara. Você vai colocar em prática cada linha do que você orienta. E isso é muito educativo, porque o profissional da gerontologia e geriatria tem um privilégio absurdo de poder exercer coerência, que é uma das coisas mais valiosas dessa existência. É você ser capaz de praticar coerência. E olha que lindo, então, na gerontologia e geriatria. Você estuda algo que você vai viver. Você pode ter 30 anos querendo fazer isso aí. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 23 anos. Quando eu terminei a geriatria, eu tinha 20. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 26. Quando eu terminei a geriatria, eu tinha 28, 29 anos. E aí, o encantamento de saber, nossa, eu sei isso, eu sei orientar, eu sei cuidar. Então, as pessoas mais novas aqui, já vou dar uma dica de comportamento. Quando você chega para atender um idoso e a pessoa fala assim, ai, mas você é tão jovem, e faz aquele conteúdo, né? Aquela cara de conteúdo assim, você não sabe nada da vida. Aí você pode ir pelo lado do bom humor, né? De falar assim, nossa, mas eu sou geriatra, mas aí que bom que o senhor me acha tão jovem, porque já pensou se eu fosse uma geriatra acabada, né? Quem que ia querer ser consultado por mim? Você não presta nem para si mesma, né? Você vai pela leveza, mas você pode ir também pela clareza. Quando alguém me questionava isso, eu falei assim, ah, você acha que 10 anos de estudo e formação é pouco para você aprender uma coisa? Aí a pessoa 100% das vezes fala que não, nossa, 10 anos é bastante. Então, pois é, faz 10 anos que eu estudo como que pode cuidar bem de uma pessoa na sua idade. Então, eu posso ter pouca idade, mas a proporção de tempo que eu investi para aprender como cuidar do senhor, certamente foi muito mais do que o seu empenho em cuidar de si mesmo. Estamos conversados? Eu sou uma jovem esforçada. E esse esforço vai valer a pena para meu envelhecimento, porque eu vou ter consciência do que está acontecendo no meu corpo e eu vou ter a chance de colocar em prática aquilo que eu oriento as pessoas a fazerem. Isso é magnífico. Eu falo assim, desculpa, gente, eu respeito todas as especialidades, mas a mais legal é a geriatria e a gerontologia. Desculpa. É um negócio que assim abre as portas da sua própria felicidade. Que profissional de saúde que quer perder isso? Não vejo sentido. Viver essas doenças crônicas e comorbidades. As mais comuns, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, osteoartrite, exigem um manejo eficaz. E é essencial para você manter qualidade de vida. Comorbidades e interações medicamentosas. Isso aqui é outro drama que a gente tem na geriatria. É as pessoas que tomam muitos remédios, porque elas têm muitos problemas, elas vão em muitos profissionais que não se falam e pior, que não conhecem a fisiologia do envelhecimento. Então, você toma um remédio para o coração que atrapalha a sua articulação, atrapalha os seus músculos. E aí, então, exemplo disso, remédio para baixar colesterol. Ele pode dar dor muscular. Aí, se tem dor muscular, você faz menos exercício físico. Você faz menos exercício físico, você fica mais cansado. Aí você fica mais cansado, fica mais difícil de se mobilizar. Quando você vai mobilizar, você está com dor articular. Aí você vai no ortopedista. O ortopedista dá um anti-inflamatório, que piora a sua pressão. Aí que piora a sua função renal. E aí você toma menos água. E quando você toma menos água, você tem mais tontura. Aí você procura um neurologista. Aí ele vai te dar um remédio para melhorar essa tontura. E esse remédio que melhora a tontura, ele pode comprometer a sua função cognitiva.
E aí você vai numa rede de especialistas, talvez quem vai prescrever remédio de tontura não seja nem neurologista, vai ser o otorrino. Você vai procurar, porque você tem labirintite, você vai no otorrino. Aí ele te prescreve remédio para tontura, que atrapalha o seu movimento. Né? Tem remédios para labirintite que podem levar a uma doença chamada parkinsonismo, aí você fica rígido. Quando você vê, você está com 5 médicos e nenhuma saúde, porque um atrapalha o outro, porque não tem esse conhecimento. Além de não ter conhecimento, não se falam, não se conectam para discutir um parâmetro mais sensato do uso das medicações. Então, a polifarmácia, interações medicamentosas, é uma das coisas mais críticas que a gente tem no processo de envelhecimento. E nós precisamos saber olhar para essa prescrição com esse olhar crítico, do que realmente está fazendo sentido ou não. Isso leva ao impacto no bem-estar das pessoas. Doença crônica e comorbidade pode afetar significativamente o bem-estar físico, emocional, social dessa pessoa que envelhece. A importância da avaliação geriátrica abrangente, quando a gente sai desse escopo da natureza do envelhecimento e a gente vai para o espaço do adoecimento do envelhecimento. A abordagem precisa ser completa, complexa. Ela engloba a avaliação física, mental, a social desse idoso, dando uma visão global da sua saúde. Nós conseguimos, através dessa avaliação, identificar riscos para a doença e para a fragilidade, permitindo que a gente faça uma intervenção precoce e otimize o tratamento. E fazemos um plano de cuidado muito individualizado. Vocês entendem aqui de onde vem a minha capacidade do cuidado paliativo? Olha que lindo isso. Olha essa raiz. De onde vem essa nutrição maravilhosa? De você olhar para a pessoa nas suas múltiplas particularidades. Identificar para cada uma dessas particularidades, esses sofrimentos, né? Os riscos que tem se você não tratar esse sofrimento. E aí você individualiza o plano, porque esse ser humano é absolutamente único. É muito perfeito, né? Abordagem interdisciplinar. Não dá para fazer sozinho. A gente não vive solidão na gerontologia. É muito gostoso, porque você tem uma integração desses profissionais que estão falando a mesma língua, composta por equipe multi. Então, todos os profissionais da área da saúde que podem se envolver, aqui eu citei alguns, mas, por exemplo, cabe um professor de educação física aqui, cabe um musicoterapeuta aqui, cabe um profissional da medicina integrativa aqui. Todo mundo que vai se envolver para promover saúde para esse idoso, trabalha em conjunto. Tem uma comunicação e uma colaboração entre os profissionais. Eu comentei outro dia que eu atendi uma paciente, foi até por telemedicina, uma paciente que estava em outro estado, para fazer o direcionamento dos cuidados dela, fazer as diretivas de vontade, um quadro de demência avançada. E aí fizemos a consulta, foi magnífico, orientei as medicações, fiz os ajustes. E aí a filha me pergunta: ai, doutora Ana, você quer que eu peça para a gerontóloga te mandar um relatório do acompanhamento dos últimos 6 meses? Aí eu falei: não, para tudo. Eu tenho uma paciente com gerontóloga. Cara, que alegria! Porque aí eu vou poder fazer medicina. E aí, quando você vai exercer a sua área de conhecimento potencializada pelo apoio de um profissional que vai direcionar, favorecer, explicar, esmiuçar tudo aquilo que você está orientando, que perfeito que é isso. Abordagem centrada na pessoa, na experiência de existência dela. Esse cuidado interdisciplinar prioriza essas necessidades, respeita essas preferências dessa pessoa. A gente não faz o que é melhor para alguém porque isso está escrito no livro. A gente faz o que é melhor para aquela pessoa junto com o que ela vê que é melhor para ela, para a experiência dela. Aí a gente consegue fazer manutenção de qualidade de vida, porque tem esse enfoque em todos os aspectos da saúde desse indivíduo. Uma delícia. Envolvemos a família. Envolver a família não é arrumar mais chefe para o paciente obedecer, entendeu? Não é a gente encontrar uma pessoa, um informante das besteiras que o paciente está fazendo. Não é uma fofoca, não é uma investigação, é apoio.
A família desempenha papel fundamental na vida da pessoa idosa que habita aquela família, proporcionando esse suporte emocional, prático e social. Os cuidadores são parceiros imprescindíveis. Quando a gente vai negociar com uma pessoa que envelhece a necessidade da presença de um cuidador, é muito mais inteligente que esse cuidador se integre na vida dessa pessoa o mais precoce possível, porque aí a pessoa vai poder dizer como gosta de ser cuidada, ou melhor, ela vai mostrar como ela se cuida. E aí, mostrando como ela se cuida, no momento em que ela se tornar uma pessoa mais frágil, ela vai receber o cuidado que ela considera bom de acontecer. É o horário do banho que ela escolhe, é a temperatura da água que ela gosta, é o perfume que ela gosta, é o creme que ela gosta de passar, é a combinação de cores de roupas que ela gosta de usar, o tipo de temperatura que ela sente que aquele corpo fica mais confortável. Se você tem um tempo com esse cuidador antes de você ficar totalmente dependente, isso é muito mais inteligente, cara. Porque aí quando você precisar de fato, vai ser feito do jeito que você quer. E essa é a negociação que a gente precisa fazer com as pessoas que envelhecem. Para mim, isso é muito caro. A gente não pensar nisso. Sai muito caro, sai caro financeiramente. Porque você vai ficar pagando o cuidador que não vai fazer o que é preciso ser feito, a pessoa vai ficar mais agressiva, vai ficar mais agitada, e a gente vai é, oferecer para essa pessoa que está envelhecendo uma oportunidade de viver o inferno, que é alguém se meter na sua vida, tirar sua privacidade, tirar sua capacidade de escolha e fazer o que é melhor para você. Comunicação aberta e empática são essenciais para a gente criar esse ambiente de confiança e apoio, respeitando essa individualidade. E formação e recursos. Acessar informações e recursos sobre cuidados geriátricos é fundamental para esses cuidadores. Eles têm que aprender a comunicar direito, parar de infantilizar esse idoso. Ai, vovózinha, ai, vai tomar um banho, ai, vai comer uma sopinha, e aí eu vou te dar um soquinho na sua cabecinha vazia. É isso que vai acontecer comigo se eu encontrar uma cuidadora que vai falar mole comigo desse jeito. Quando eu for uma mulher mais velha que precisa de cuidados, eu sou uma mulher mais velha que preciso de cuidados. Do alto do meu poder de sabedoria e de tempo a mais de vida que eu vou ter em relação às pessoas que me cercam. Eu vou fazer questão da minha bengala, de ter um cajado de poder que me ajuda a ser quem eu sou. Me identifica neste poder de ser a mulher mais velha. Não ser a velhinha ou a vovozinha. Beleza? Tá claro? Como a gente deveria aprender a se relacionar com as pessoas? Cuidados paliativos e fim de vida. Óbvio que à medida que a gente envelhece, a gente está se aproximando desse tempo de morrer. Então é conforto, dignidade, garantir essa experiência de dignidade e tranquilidade para essa pessoa que morre mais velha. Controlar sintomas, fazer uma gestão eficaz de dor, de enjoo, de falta de ar, de outros sintomas, aliviando esse sofrimento físico, dando suporte familiar e não fazendo julgamentos estúpidos, medíocres, porque a filha não aceita a morte da mãe de 96 anos. Isto não é um comentário que precisa ser feito num tom de voz de piada. Essa filha tem lá seus 60, seus 70 anos, e essa mãe é muito importante para ela. E não é tudo bem morrer com 96 anos, desde que não seja a sua mãe, desde que não seja você, desde que não seja o seu pai. Então, profissional de saúde que está fazendo isso aqui, não passa esse vexame de falar assim, ai, mas ela precisa descansar, ela já tem idade. Entenda o que é vínculo, o que é a importância desse vínculo para aquela pessoa que vai ficar. O que significa ser órfão? O que significa você não ter ancestral? Você se tornar o ancestral mais velho da sua família. Isso é muito valioso, essa experiência é extremamente valiosa e precisa ser respeitada.
não diminuída de valor. Quem faz isso é uma pessoa sem noção, né? Então, se você vai trabalhar com geriatria e gerontologia, você não pode ser uma pessoa sem noção. Você tem que abrir os olhos e perceber essa importância do preparo para o fim, tanto de quem fica como para quem vai. Prevenção de quedas e fragilidade. Estou tocando nesse assunto de novo. A coisa mais grave que pode acontecer com a gente quando a gente fica mais velha é cair e quebrar. A sequência é uma sequência de só sofrimento, e você vai piorando a funcionalidade, aumentando, escalonando o sofrimento. Mobilidade e equilíbrio, a gente desenvolve com a prática regular de exercícios. Exercícios adaptados, porque quando você tem alguma restrição, você precisa se movimentar sim, mas aí você precisa fazer algo adaptado para a sua dificuldade, não só adaptado para a sua idade, gente boa. Você não vai adaptar para um exercício para uma pessoa de 80 anos. Você vai adaptar o exercício para aquela pessoa que, por acaso, tem 80 anos. Entendeu? Todos os exercícios, na verdade, deveriam ser adaptáveis para as pessoas, dependendo da sua conformação física, dos seus objetivos, das suas limitações e das suas habilidades. E aí, você vai pegar uma pessoa de 80 anos, ela não vai ter exercício adaptado porque ela tem 80 anos, mas ela vai ter o exercício adaptado porque aos 80 anos ela pode ter algumas limitações ou algumas habilidades mais potentes ou menos potentes que precisam ser vistas. Simples assim, tá? Adaptação do ambiente, fundamental. Você tem um ambiente que possa conter a possibilidade de riscos, dar continência a essa possibilidade de riscos, minimizando esses riscos. E um espaço do monitoramento da saúde, uma avaliação regular, incluindo avaliação de pressão arterial, equilíbrio, visão, mobilidade, cognição, vai permitir avaliar esses fatores de risco que podem interferir na vida dessas pessoas. Sono, nutrição e hidratação em perfeição. Higiene do sono é fundamental. Importância da nutrição, fundamental. Hidratação essencial, que já está na legenda que é essencial. Todos nós temos que ter consciência disso e a gente precisa saber se comunicar. Porque se você orienta uma pessoa mais velha a fazer do jeito certo e ela nunca faz, a culpa é sua, que não sabe falar na linguagem que ela compreende. Você está falando do seu jeitinho medíocre, que é o jeitinho de quem não vai colocar em prática o que está dizendo que é para fazer. Quando você vai fazer uma orientação que você quer resultado, você precisa se empenhar na comunicação, na qualidade da comunicação. E a qualidade da comunicação é responsabilidade de quem quer dar a notícia, tá? Se você tem paciente que nunca segue o que você orienta, é porque você não está muito competente para orientar. Promoção de atividade física. Então, já falei dessa parte de mobilidade. A promoção da atividade física pode ser com esses exercícios adaptados, exercício em grupo e exercícios de baixo impacto. Cuidados com a pele e com a higiene. Hidratação e limpeza. Precisa de hidratação regular, precisa de protetor solar, precisa de cuidados com os pés. Olha, aqui dica também que eu aprendi na geriatria. Toda vez que você for examinar o idoso, tem que tirar o sapato e a meia. Porque não sei quanto a vocês que atendem idosos assim, eles podem, a pessoa que envelhece, ela tem muito medo de duvidarem da capacidade dela de ser autônoma. Então ela vai linda e plena. Tem gente que, não, que falta na consulta porque não está bem. Acontece isso na geriatria. Aí você fala assim, pô, não era o dia de ir no médico, você não está indo no cinema, né? Você tem que estar bem. Não está indo no jantar de negócios que você tem que estar bem. Você está indo ao médico. Mas tem gente que desmarca o geriatra porque não está bem. Desmarca por quê? Porque quer chegar no geriatra inteiraço. Magnífica, lindíssima, toda plena. Aí você vai, desembrulha o presentinho, olha o pé, um estrago. Cuidados com os pés refletem o cuidado com a própria saúde. Fica a dica aí para todo mundo, tá? Higiene oral, fundamental. Mesmo que a pessoa use prótese, você tem que olhar para a boca da pessoa.
e identificar falhas nessa higiene. Você tem muita doença periodontal. Tem estudos que estão ficando cada vez mais gritantes da relação com as bactérias que você tem na boca crônica. Então, fique esperto com seus dentes. Tem que orientar também os seus pacientes em relação a esse cuidado da higiene oral, tá? Porque depois que a encrenca está feita, você só vai minimizar os danos, mas os riscos a gente consegue resolver muito antes da doença aparecer, fazendo esses cuidados, tá? Gestão de dor e desconforto. Gente boa, não é porque a pessoa é mais velha que é normal sentir dor. É esperado que seja uma queixa frequente, mas não é normal, não é para banalizar. Dor crônica infarta as pessoas, tá? Dor crônica pode matar pelo sofrimento. Avaliação e diagnóstico, como a dor é subjetiva, você tem que perguntar, você tem que avaliar, ver as características da dor, identificar a causa delas e tratar a causa quando possível e a dor sempre. Opções farmacológicas, você vai escolher medicamentos para controlar a dor que com essa atenção para o envelhecimento. Usar opiáceo não é contraindicação, não, tá? Você tem que saber usar. Aí você corre lá para estudar, mas você tem que saber usar. Sabendo usar, não vai faltar alegria para essa pessoa de ter a sua dor controlada. Medidas não farmacológicas são fundamentais. Fisioterapia, terapia ocupacional, técnica de relaxamento podem complementar e às vezes até resolver o problema. A acupuntura é outra ferramenta muito interessante. Comunicação eficaz. Se você explica direitinho como usa o remédio, quando usa o remédio, por que usa o remédio será usado. Eu costumo dizer, né, a distância entre o comprimido e a boca do paciente não é essa daqui, né, de alguns centímetros, de pegar o comprimido e colocar na boca. Essa distância acontece aqui e aqui. É a compreensão do seu processo e o vínculo que ele tem com quem prescreve o remédio. Medicação em polifarmácia, já citei, mas reforço aqui nesse slide. Entender o perfil farmacológico da pessoa que envelhece é fundamental. Administrando medicamentos de forma segura e eficaz, levando em consideração as interações e o risco dessa polifarmácia. Atenção especial aos efeitos colaterais, ajustando doses e monitorando a resposta ao tratamento. A polifarmácia, o que é? O uso de 5 ou mais medicamentos. É um problema crescente entre os idosos. E eu estou vendo que é um problema crescente na população geral. Acho que muita gente está na polifarmácia e não tem nem 40 anos. A coisa vai complicar mais para frente, né? Fundamental realizar uma revisão periódica da medicação, identificando os medicamentos que são desnecessários e otimizando o tratamento para minimizar esses riscos, tá? Adaptação do ambiente, como eu já falei, né? Acessibilidade, a mobília, equipamento, iluminação adequada e organização e ergonomia. Tecnologias assistivas e ajudas técnicas. A gente está evoluindo no mundo, a gente precisa fazer bom uso disso. Introduzir essas técnicas assistivas, as tecnologias assistivas e essas ajudas técnicas mais diferentonas é muito legal. Né? Tem uma diversidade de equipamentos, tudo pode ser integrado à rotina, o uso da Alexa, como melhorou a capacidade de lidar com a vida melhora quando você ensina a pessoa a fazer, ela não fica dependente de quem vai ligar o computador, de quem vai ligar a Alexa, de quem vai ligar qualquer tipo de equipamento que possa ajudar essa pessoa a se comunicar e se mobilizar melhor. Ambientes adaptáveis, ajudas técnicas para o ambiente também são fundamentais. Estimulação cognitiva e atividades de lazer. Exercícios mentais que desafiam a mente. Aprender coisas novas e difíceis é o que vai prevenir declínio cognitivo. Se está fácil, não é suficiente. Leitura e escrita. A leitura e escrita estimula o cérebro, aumenta conhecimento e proporciona um momento de prazer e relaxamento. Clube do livro é muito importante que seja feito. Você é profissional da área da saúde, está fazendo esse curso aqui, vai se especializar em gerontologia, convoca isso. Leituras críticas de revistas, de notícias.
Ensina as pessoas a identificarem fake news. Ensina as pessoas a raciocinarem o que está escrito no livro, trazer essa reflexão para a vida prática. Ficar lá só lendo sozinho é legal, mas é nada perto do mar de possibilidades que você tem diante disso. Pega um livro que se transformou num filme, veja os dois com esse grupo de pessoas que envelhecem. Juntos, façam uma análise crítica. Qual que é a vantagem do livro, a vantagem do cinema? Quais são as belezas que você vai ter no cinema que você não vê no livro? O que, que o cinema tem que abrir mão de dentro de um livro que não dá para caber em 1 hora e meia de apresentação? Arte, como pintura, desenho, escultura, a gente tem 10 cérebros na periferia, um em cada ponta de dedo. Como que você consegue despertar esse cérebro que está na ponta dos seus dedos? A arte serve para isso. Não é só fazer crochê e tricô, mas o que é esse crochê? O que é esse tricô? O que é você criar a partir do nada ou a partir de muito pouco? Interação social, participar de atividade de grupo, dança, né? Clube do Livro que eu já comentei, dança, jogos, jogos de tabuleiro, eventos sociais, contribui para esse bem-estar social e evita o isolamento, previne o isolamento, né? Esse suporte emocional psicológico, a terapia individual, os grupos de apoio, o apoio familiar e a busca por profissionais de saúde mental. Hoje em dia, você ter acesso à terapia é uma coisa que eu considero quase que vital, gente. Infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso a isso, mas quem tem, não abra mão disso. No entanto, se você encontrar um psicólogo topeira na parte de gerontologia, pelo amor de Deus, porque pode ser uma ré na vida da pessoa. Porque você coloca. É como se você vivesse uma agressão de uma pessoa que devia te proteger. Então, vocês têm que estudar psicólogos. Vocês têm que entender o que é processo de envelhecimento. Porque entender não significa estar no processo de envelhecimento. Às vezes você tem 30, 40 anos, você não está ainda vivendo esse processo de envelhecimento. Você está numa ordem perigosíssima, às vezes, desse processo de transferência e contra-transferência. Se você estiver vivendo isso com a sua mãe, com seu pai, você vai atender um paciente idoso, e aí você vai ter que ficar muito mais atento a esse contexto, de se colocar, né, nos processos empáticos, de se colocar no lugar. Então, ó, estuda, vai treinar isso. É muito importante que isso aconteça, porque a procura está aumentando. E as pessoas têm que encontrar pessoas competentes para poder cuidar da saúde mental. Estamos aqui, né, na formação e capacitação de profissionais, na educação continuada, no treinamento em equipe, nessa especialização da geriatria e gerontologia. A inovação está chegando, avanço tecnológico, com novas ferramentas e dispositivos, sensores vestíveis, robôs de assistência, plataforma digital, permite a coleta de dados, um monitoramento remoto e uma personalização do cuidado. Eu acho, eu não vejo a hora de poder usar isso direto. E isso não me priva da possibilidade de continuar sendo uma médica de verdade, não só uma técnica em medicina, mas uma médica de verdade, humana. Eu tenho que usar a tecnologia como meus assistentes de trabalho. Eu tenho que ter uma equipe médica que favoreça, junto com a equipe multiprofissional, a qualidade de vida dos meus pacientes, mas eu vou utilizar de todos os recursos tecnológicos para prover isso. Por que não? Já que eles existem, eles têm que fazer parte das nossas ferramentas. Modelos de cuidado. Pesquisa busca desenvolver modelos de cuidado inovador, como telemedicina, atenção domiciliar, que é algo que eu me envolvo muito. Tem uma empresa de assistência domiciliar que está linda dentro do espectro de cuidado paliativo e se expande cada vez mais para a área da geriatria. A gente integra esses diferentes profissionais, otimizando o acesso ao serviço e melhorando a qualidade de vida. Investigações de novos medicamentos, terapias genéticas, imunoterapia, tentando tratar doenças comuns como Alzheimer, Parkinson e câncer. O aprendizado da prática baseado em evidência. A gente não é treinado adequadamente nesse conhecimento dentro da faculdade. Então, busca em paralelo, porque vai atrás de saber identificar o que realmente é resultado e o que é apenas propaganda de resultado, tá?
Essas pesquisas, elas podem sim revolucionar essa abordagem terapêutica, por que não? E a gente precisa estar próximo dessas atualizações. O envelhecimento ativo e saudável, nesse estudo científico, tem uma coisa muito bonita de buscar esses fatores que influenciam esse envelhecimento ativo e saudável, como aspectos da nutrição, da atividade física, saúde mental e apoio social. Qualidade de vida multidimensional, participação e autonomia. A gente envelhecer com saúde, tendo também parte da rede de apoio de alguém. Que tão bonito quanto ser capaz de aceitar ajuda é ser capaz de oferecer ajuda. Será que alguém vai envelhecer aqui para continuar cuidando de alguém? Eu acho que sim, especialmente nós que somos profissionais de saúde. É bonito quando a gente vê um profissional de saúde mais velho cuidando de um mais novo. É muito bonito isso, a gente poder ter uma vida tão boa que ela serve para alguém, não serve só para alguma coisa, mas serve para alguém. Os desafios e perspectivas futuros, que todo mundo aqui deveria se comprometer. Acesso equitativo à saúde e assistência especializada para a pessoa, para a população de pessoas idosas é fundamental. E combater esse estigma e a discriminação por idade. Isso é uma vergonha, gente. Você falar que uma pessoa não pode estar na faculdade para estudar, que vexame dessas pessoas mais novas. É tipo você tá de fralda, entendeu? Você falar uma bobagem dessa, né? Aqui não vou falar palavrão, mas assim, o que deveria sair pela fralda está saindo pela boca das pessoas. E aí elas precisavam de fraldas orais para parar com esse etarismo. É pena que não inventaram ainda a fralda oral, né? Porque a pessoa está derramando conteúdos que não deveriam estar saindo pela boca. Deveria estar acontecendo no banheiro em silêncio. Pensar, você pode pensar o que você quiser, mas expressar, você precisa lembrar que o que sai da sua boca como profissional de saúde tem como coisa mais importante a inclusão social e a participação dessas pessoas idosas na nossa sociedade. O cuidado da pessoa que envelhece exige, então, essa abordagem abrangente e multidisciplinar, com foco na qualidade de vida e no envelhecimento ativo. E é fundamental investir em política pública, formação profissional e pesquisa para garantir o bem-estar e a dignidade da pessoa que envelhece. Aula 3, liberada na próxima sexta-feira, e o tema que a gente vai pegar é ética e humanização no cuidado da pessoa idosa, tá? Compartilha se fez sentido essa aula para você, compartilha e até breve.